declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata. Sétima sessão ordinária, realizada em 28 de março de 2007, presidente, senhor ministro Gilmar Mendes, vice-presidente, licenciada a senhora ministra Ellen Grace, presidente. Pregoado os seguintes processos: ação declaratória de constitucionalidade, ações diretas de constitucionalidade, recursos extraordinários, agravos regimentais em reclamação, agravos regimentais em mandado de segurança e inquérito. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, registro a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira, campus de Belo Horizonte e de Goiânia. Sejam bem-vindos. Mandado de segurança 24803, relator ministro Joaquim Barbosa, impetrante Eustáquio Nunes Silveira, impetrado presidente da República, ministro Joaquim Barbosa, relator, votou pela denegação da ordem, acompanhado pelo ministro Lewandowski. Ministro Eros tem pedido de visto, voto visto. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, mandado de segurança impetrado por Eustáquio Silveira contra atos do presidente da República e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atos que decretaram sua aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O impetrante alega que o processo administrativo disciplinar padece de nulidade, vez que não teria sido notificado para apresentação de defesa prévia, além de não ter sido intimado da sessão de julgamento. Afirma que o processo foi instruído com prova ilícita e que a conduta que serviu de base para sua condenação seria atípica. A decisão punitiva não teria sido devidamente fundamentada. O Procurador-Geral da República opina pela denegação da ordem. O relator do feito, o ministro Joaquim Barbosa, denegou a segurança. Considerou que, aspas, não obstante a clareza dos argumentos apresentados pelo impetrante, a simples leitura das principais peças do processo, em especial do relatório da Comissão de Sindicância e do relatório e votos do relator do PAD, Processo Administrativo Disciplinar, elide toda e qualquer suposta dúvida a respeito da ilegalidade do procedimento. Fecho aspas. Pedi vista dos autos para melhor exame da questão. A primeira alegação, ausência de notificação do impetrante para apresentação de defesa prévia, nos termos dispostos no artigo 27, parágrafo 1º da Lei Complementar 35, não merece prosperar. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no relatório final da Comissão de Sindicância, entendeu desnecessária a notificação formal do magistrado para apresentação de defesa prévia nos termos daquele preceito. Segundo esse relatório, a notificação já teria sido realizada quando o tribunal encaminhou a todos os desembargadores, incluindo o impetrante, cópias dos documentos que deram origem à instauração da sindicância. O impetrante apresentara defesa contra os fatos a ele imputados em 3 oportunidades anteriores. A finalidade do artigo 27, parágrafo 1º, seria de dar aos magistrados oportunidade de conhecer os fatos que lhes são imputados, o que indubitavelmente teria ocorrido com relação ao impetrante. O preceito tem por finalidade evitar que o magistrado responda a infundado processo administrativo disciplinar quando não há indícios de irregularidade. A sindicância já cumprida a finalidade de resposta escrita, vez que os tribunais entendem que a defesa prévia nos crimes funcionais é desnecessária quando a denúncia é precedida de inquérito. O processo administrativo disciplinar, que resultou na aposentadoria do magistrado, foi precedido de sindicância. O impetrante justificou sua conduta nessa fase, requerendo produção de provas. Seu advogado de defesa apresentou sustentação oral, como se vê na ata da sessão especial administrativa, em que a ele foi aplicada a pena de aposentadoria compulsória. Esses fatos, acrescidos das razões apresentadas pela Comissão de Sindicância, são mais do que suficientes para afastar a alegação de que o disposto no artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN, teria sido desrespeitado. Eu transcrevo aqui o artigo 27, o parágrafo 1º, que diz: em qualquer hipótese, a instauração do processo preceder-se-á de defesa prévia do magistrado no prazo de 15 dias, contada da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá ao presidente do tribunal, mediante ofício, das 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação.
O desembargador-presidente do TRF da primeira região encaminhou a todos os integrantes daquela corte, inclusive ao impetrante, cópias de todos os documentos que ensejaram a instalação da sindicância. O relatório final desse procedimento administrativo é esclarecedor. No meado do mês de dezembro do ano passado, estou citando entre aspas, 2002, sem que qualquer magistrado dessa casa tivesse o mínimo de conhecimento, com exceção, creio, o presidente, a Rede Globo Televisão iniciou uma série de reportagens com fundamento num relatório de inteligência elaborado pela Polícia Federal de Goiás, que, por sua vez, alicerçou-se em conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial nos autos do inquérito número tal, denunciando a venda de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e também, nesse tribunal, beneficiando narcotraficantes. Após o noticiário, cópias do relatório de inteligência, um volume das conversas telefônicas, 4 volumes, além do catálogo índice, um volume de um CD, foram encaminhados a todos os magistrados desta casa pelo presidente Catão Alves. Fecho aspas. Não há dúvida de que o impetrante, em mais de uma oportunidade, previamente à instauração do processo administrativo disciplinar, articulou e apresentou razões de defesa. O relatório da sindicância dá conta de que ele, atendendo à solicitação da comissão, a ela prestou esclarecimentos através de petição, juntando aos autos cópias de decisões, declarações de imposto de renda e diversos extratos bancários. Apresentou nova defesa em 10 de fevereiro de 2003, após remeter à comissão cópia das informações fornecidas ao Corregedor-Geral do TRF da primeira região. Complementou, na ocasião, a documentação anteriormente juntada ao processo administrativo. Esta Corte entende que a defesa prévia dos crimes funcionais é desnecessária quando a denúncia é instruída com inquérito policial. Estou transcrevendo aqui para registrar o acórdão no HC 75.600, relator Sidney Sanches. Tem que os precedentes dessa Corte não podem ser aplicados ao processo administrativo disciplinar precedido de sindicância. A forma, ensinava von Ehring, é irmã gêmea da liberdade. Ela, a liberdade, enquanto não contemplada em forma que lhe dê concreção no mundo do dever ser, existirá apenas como abstração. A forma jurídica por ela assumida retrata a sua evolução no tempo histórico. A expressão formal, que no caso enseja a concreção da liberdade, é traduzida no preceito do parágrafo 1º do artigo 27 da LOMAN, que garante a oportunidade de apresentação de defesa prévia pelo magistrado para a instauração de processo administrativo. A análise dos fatos narrados na impetração evidencia, porém, que o procedimento ali previsto foi, no caso, atendido, na medida em que não só o impetrante, mas os demais investigados defenderam-se perante a Corte Especial. A alegação de que o impetrante não teria sido intimado da sessão de julgamento também não prospera. O magistrado teve conhecimento prévio de que a sessão seria realizada, tanto que seu advogado sustentou oralmente, do que faz prova a cópia da ata, juntada aos autos. Também não merece prosperar a alegação de que o processo administrativo teve por base prova ilícita. São corretas as razões expendidas na decisão que aplicou a penalidade disciplinar ao impetrante, uma vez que as interceptações telefônicas foram autorizadas por autoridade judicial em regular investigação criminal e inquérito policial, instalado para investigar suspeitos de tráfico internacional de entorpecentes. Não se constata nenhum ato, nenhuma ação pré-ordenada no sentido de interceptar ligações telefônicas de autoridades, no caso, o desembargador desta Corte e o deputado federal. O artigo 3º da Lei 9.296 e o 5º, inciso 2 da Constituição, preceituam, de fato, que a interceptação das comunicações telefônicas somente poderá ser determinada pelo juiz para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Daí não se deve concluir, no entanto, que a prova licitamente obtida por meio de interceptação telefônica realizada com autorização judicial para instruir investigação criminal não possa ser utilizada em processo administrativo disciplinar. Estou citando aqui um precedente no recurso em mandado de segurança número 24.956, relator o ministro Marco Aurélio, precedente exatamente nesse sentido.
Esse tipo de prova é produzido sem interferência do acusado, que somente exercerá o contraditório posteriormente, durante a instrução do processo penal. Assim, é perfeitamente possível a apuração em processo administrativo disciplinar de fatos surgidos a partir de prova legalmente obtida em processo judicial, sem que isso implique prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A alegação de atipicidade da conduta praticada pelo impetrante, atipicidade, gera maiores discussões. O ministro relator, bem assim Procurador-Geral da República, entende ser impossível analisar em mandado de segurança a compatibilidade da conduta imputada com o exercício da magistratura. Com a devida vênia, discordo desse entendimento. Embora o tribunal não possa reexaminar as provas produzidas durante o processo administrativo para discordar da conduta imputada pelo TRF ao impetrante, é perfeitamente possível, isso na verdade se impõe, verificar a adequação do preceito normativo que descreve a infração à conduta descrita na decisão administrativa, apurando-se destarte se há justa causa para a aplicação da sanção disciplinar. Nesse sentido, essa Corte já se manifestou, e eu cito aqui o mandado de segurança 20999, relator o ministro Celso de Mello. É um longo acordo, mas eu vou observar o que é importante. A ilegalidade da sanção disciplinar. A pertinência jurídica do mandado de segurança em tais hipóteses justifica a admissibilidade do controle jurisdicional sobre a legalidade dos atos punitivos emanados da administração pública no concreto exercício de seu poder disciplinar. O que os juízes e tribunais somente não podem examinar nesse tema, até mesmo como natural decorrência do princípio da separação de poderes, são a conveniência, a utilidade, a oportunidade e a necessidade de punição disciplinar. Isso não significa, porém, a impossibilidade de o judiciário verificar se existe ou não causa legítima que autorize a imposição da sanção disciplinar. O que se lhe veda nesse âmbito, e tão somente, é o exame do mérito da decisão administrativa. Fecho aspas. O exercício do poder discricionário da administração envolve a formulação de juízos de oportunidade, possível quando norma válida a ela, a administração, atribuir essa faculdade. A discricionariedade resulta de uma expressa atribuição legal à autoridade administrativa, não da circunstância de os termos da lei serem ambíguos, equívocos ou suscetíveis de receber especificações diversas. Até porque essa é matéria que se compõe no âmbito da interpretação do direito. Daí que ela não está sujeita ao controle do Poder Judiciário, salvo quando seu exercício implique desvio ou abuso de poder ou de finalidade. O exame do ato pela autoridade judiciária, no entanto, sempre se impõe, pois é de uma evidência solar que apenas será possível afirmar-se a eventual ocorrência de desvio ou abuso de poder ou de finalidade após o exame do ato discricionário. O que o Poder Judiciário não pode é substituir-se à administração, mas há de verificar sempre se o ato é correto, como poderá dizer se é ou não é correto, se houve ou não houve desvio de poder ou finalidade, se ele anteriormente não o examinar. Na verdade, essa é uma afirmação que geralmente não se tem contestado, dizer, o Poder Judiciário não pode examinar o ato, só quando houver desvio ou abuso de poder. Mas, olha, meu Deus, ele só poderá dizer se houve desvio ou abuso de poder ou de finalidade se o ato for examinado. Isso é muito diferente, e isso é verdade, isso é muito diferente dele se substituir à administração. Mas, inquestionavelmente, é dever do Poder Judiciário examinar o ato, sem o que, repito, ele não poderá dizer da ocorrência de abuso ou desvio. Prossigo. O Poder Judiciário, porém, apenas verifica se o ato é correto, apurando sua inserção no quadro ou na moldura do direito. Não aponta, e desejo deixar isso bem vincado, qual o ato correto. Examina, sim, o mérito do ato administrativo. Nesses limites, tem o dever de examiná-lo. Daí porque a esta Corte se impõe, no julgamento desse mandado de segurança,
a consideração do fato imputado ao impetrante e a correção ou não correção da aplicação a ele da sanção disciplinar. Insisto, incumbe a esta Corte, vale dizer, é nosso dever fazê-lo, incumbe a esta Corte verificar a adequação do preceito normativo que descreve a infração à conduta descrita na decisão, apurando destarte se há justa causa para a aplicação da sanção. Ora, a Comissão de Sindicância afastou expressamente a suspeita de prática ou da prática de venda de sentenças no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aspas. Certeza de que, na verdade, não obstante a existência, sim, de uma aparente e de um falso e enganoso tráfico de influência, pelo menos no nosso Tribunal Regional Federal, não houve a propalada venda de habeas corpus. Essa é uma conclusão. O impetrante alega que a conduta a ele imputada não constitui infração aos deveres da magistratura, uma vez que jamais recebeu, a qualquer título, custas ou participação em processo. Eis a descrição dessa conduta, considerada incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das suas funções, nos termos do artigo 56(2) da Lei Complementar. Aspas. O deputado federal Pinheiro Landim, por outro lado, que se dizia conhecer ministro do Superior Tribunal de Justiça, chama Igor Santos Silveira, seu ex-secretário parlamentar até 1966, seu ex-empregado numa indústria em São Paulo, até mais ou menos 1998. Igor procura a ajuda de seu pai. Igor, claro, procura a ajuda de seu pai, que é o desembargador Eustáquio Silveira, exibindo-lhe cópias do processo. O desembargador Eustáquio, na sua versão, nega peremptoriamente qualquer tipo de ajuda, desencorajando-o, inclusive, eis que se tratava de assunto perigoso ligado ao narcotráfico. Ocorre que, ao contrário, ao ver da Comissão de Sindicância, seja porque o desembargador Eustáquio quis dar uma mão ao filho, que ele mesmo, Eustáquio, considera imaturo, seja porque quis ajudar um amigo de mais de 30 anos, seja por uma outra contingência humana qualquer, o fato é que o desembargador Eustáquio, nosso colega, estou lendo entre aspas, infelizmente, repito, foi envolvido, consciente ou inconscientemente, mas sabedor da gravidade dos fatos, como advertira seu filho, no chamado esquema de tráfico de influência do Poder Judiciário, levando com ele sua mulher, a juíza federal Vera Carla, ora indicando advogados, na hipótese, seus amigos Márcio de Assis Borges e Zoraide de Castro Coelho, ora dando orientações jurídicas, inclusive na elaboração de minutas de habeas corpus. Eu suponho, não está dito aqui, que seja por seu filho. Esse envolvimento, embora tenha seu aspecto humanitário, porquanto participava do esquema um filho e um amigo, o certo é que, na visão da comissão, se devidamente comprovado em processo administrativo disciplinar, assegurando a eles envolvidos o contraditório e a ampla defesa, caracteriza a conduta incompatível com a dignidade do cargo de magistrado federal, ou até mesmo falta mais grave, pois é dever do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública em particular. Eis que, repito, consciente ou inconscientemente, mas sabedor da gravidade dos fatos, todos os embargadores sabedor da gravidade dos fatos, acabou contribuindo para colocar sob suspeita todos os desembargadores desse tribunal, além de atingir uma instituição que há 14 anos vem procurando a todo custo dignificar o Poder Judiciário brasileiro. Fecho aspas. O impetrante, segundo o relatório da comissão, consciente ou inconscientemente, eu cito entre aspas, violou seu dever fundamental ao indicar advogados e orientar a elaboração de minutas de habeas corpus. Daria orientação jurídica a um grupo de pessoas integrado, entre outros, por seu filho, um amigo pessoal e um deputado federal. Esse grupo, qual entendeu o Tribunal Regional, recebia dinheiro de acusados de tráfico de substâncias entorpecentes em troca da promessa de exercer influência sobre magistrados. O TRF, não obstante descartar a hipótese da venda de sentenças em habeas corpus naquela corte, concluiu que esse grupo vendia a ilusão de que poderia influir junto a magistrados para obter a liberdade de acusados de tráfico de drogas. O mesmo tribunal, no entanto, vacila
na descrição do ilícito disciplinar supostamente praticado pelo impetrante. A Comissão de Sindicância reconhece que o fato de o impetrante ter elaborado uma minuta de petição inicial de habeas corpus, visto isoladamente, fora de um contexto como hora em exame, poderia até ser despeciendo, pois, como é natural e humano, nenhum juiz negar-se-ia dar uma orientação jurídica ao filho. Fecho aspas. Afirma que a gravidade da conduta praticada pelo impetrante estaria no fato de ser sabedor, aspas, o desembargador Eustáquio, de que se trata de traficantes de alto coturno. Daí se percebe que o impetrante foi punido disciplinarmente não porque auxiliou seu filho na elaboração de uma minuta de habeas corpus, mas porque sabia que a medida visava beneficiar réus em ações penais por tráfico de drogas. Na linha do relatório final da Comissão de Sindicância, o voto do relator do processo administrativo disciplinar supõe que, aspas, houve efetiva colaboração do desembargador Eustáquio, mesmo que sem interesses monetários ou patrimoniais. Fecho aspas. Note-se, porém, que em nenhum momento o relatório da Comissão de Sindicâncias ou a decisão que julgou o processo administrativo disciplinar afirma que o impetrante tinha conhecimento de que o grupo solicitava dinheiro a pretexto de influir sobre a conduta de magistrados. O próprio TRF não está certo quanto ao modo e em que medida o impetrante, aspas, colaborou, fecha aspas, com o grupo. Afirma que o impetrante, consciente ou inconscientemente, eu digo entre aspas, violou seu dever funcional ao indicar advogados de orientar a elaboração de minuta de habeas corpus. Ora, se o tribunal não tem certeza a respeito do caráter da colaboração do impetrante com o tal grupo, se essa colaboração foi consciente ou inconsciente, se há essa dúvida, ela há de beneficiar o impetrante. Eu repito, se há dúvida, ela há de beneficiar o impetrante. Conclua-se, destarte, que o impetrante atuou de forma inconsciente, sem pleno conhecimento de que, ao supor que dava conselhos jurídicos a seu filho e a um amigo sobre como proceder na impetração de um habeas corpus, sem pleno conhecimento de que auxiliava a quadrilha que vendia vantagens ilícitas. A mim não basta, como parece ter bastado ao TRF, uma participação inconsciente, vale dizer, sem dolo, para que se conclua que o impetrante procedeu de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções do cargo de magistrado. Não vislumbro, ante os fatos imputados ao impetrante, causa legítima para aplicação a ele da aposentadoria. Concedo a ordem para desconstituir a decisão impugnada, reintegrando-se o impetrante no cargo de magistrado. Eu voto. Senhor presidente, sim. Eu vou manter o meu voto, entre outras razões, porque eu entendo que cabe a esse tribunal, especialmente num caso como esse, fazer o exame da legalidade externa. Eu não fiz exame da legalidade interna do ato praticado pelo Tribunal Regional Federal. Não que eu não tenha lido, eu li as peças. Aliás, vou reler aqui pequenos trechos do voto condutor, do voto que desembocou na punição ao magistrado perante o Tribunal Regional da Primeira Região. O voto começa elencando dezenas de processos criminais, sobretudo habeas corpus, em que os membros da suposta quadrilha atuavam. Cita, nominalmente, tenho aqui, páginas e páginas do processo administrativo, elencando os habeas corpus, nos quais havia a chamada trama de venda de decisões judiciais, envolvendo o filho do magistrado acusado. Mas, como eu disse, isso não é matéria a ser examinada aqui. Diz lá no seu voto o desembargador Meguerian, após citar todo esse elenco de decisões judiciais, objeto de escuta telefônica. Esses dados foram obtidos em escuta telefônica. Diz ele,
Essa correlação torna mais fácil o exame das gravações e dos documentos colhidos. Um dado é incontroverso e está patente nos autos. Igor Santos da Silveira atuava durante todo o tempo na qualidade de filho de magistrado. Não só assim qualificado pelos supostos criminosos nas conversas telefônicas, como pelo fato de ele mesmo oferecer os préstimos de seu genitor para sanar entraves ou dificuldades com outros magistrados. Conversa de 14/11/2002 com o deputado Aníbal Gomes. O que se pretende com esse inquérito é averiguar se o desembargador Eustáquio Silveira ou a meritíssima juíza doutora Vera Carla auxiliaram Igor Silveira nessa empreitada, quando então teria ultrapassado o limite natural da conduta ilibada do magistrado, no particular aspecto da conduta irrepreensível, Loman, artigo 35, inciso 8º, sujeitando-se a sanções administrativas por desvio de conduta. O que mais impressiona no histórico subexamine é o relacionamento e intimidade dos terceiros envolvidos, que não os acusados de associação criminosa de tráfico internacional de drogas com o casal em investigação. Tais protagonistas são ex-deputado federal Pinheiro Landim, amigo do desembargador Eustáquio, Igor Silveira, filho dele e enteado da doutora Vera Carla, doutor Márcio Borges, advogado que atuava nos HCs, amigo íntimo do desembargador Eustáquio, doutora Zoraide, outra advogada, amiga íntima da doutora Vera Carla. Ou existe uma coincidência fatal a apontar pelo envolvimento em tese do casal com o grupo que se dedicava a oferecer vantagens e facilidades, por sinal, na maioria das vezes, inexistentes, verdadeiro engodo, aos acusados nos feitos criminais, ou efetivamente colaboravam eles com tal grupo composto pelo ex-deputado federal, advogados, Igor, José Antônio, Francisco Olímpio, etc. Esta foi a linha de investigação que segui durante todo o período em que me dediquei à apuração a mim confiada pela Egrégia Corte. Para tanto, ouvi, às vezes, mais de uma vez, todos aqueles cujas conversas telefônicas interceptadas se referiam a questões relacionadas com habeas corpus, com Igor ou seu pai. Os pontos principais a investigar quanto às conversas telefônicas são as expressões utilizadas ao se referirem os interlocutores a tribunais e magistrados, que dão a impressão de se tratar de conversas codificadas, a saber, tribunais são referidos como DNPM, INCRA, Escritório de Engenharia. Magistrados são designados como engenheiro, arquiteto. Advogados ou magistrados, nosso amigo, pai, filho, médico, mestre, obra, aquela pessoa lá, síndico. Pacientes em habeas corpus ou presos, 3 alqueires, meninos, crianças. O que impressiona nessas conversas é a não identificação das pessoas terceiros a que se referem os interlocutores pelos respectivos nomes. Isso não só nas conversas entre os envolvidos com o tráfico de drogas, como também entre Igor Silveira e o doutor Márcio Borges, amigos íntimos, um filho do desembargador e outro também amigo muito íntimo desse. E prossegue nessa análise. Eu me pergunto, cabe ao Supremo Tribunal se substituir ao TRF, que chegou à conclusão de que deveria afastar o desembargador? Fiz a análise da legalidade externa e não encontrei nada a ser recriminado no que decidido pelo tribunal. Excelência, a decisão foi unânime, a decisão do tribunal? Eu creio que sim, eu não tenho esse dado aqui. Eu creio que foi unânime. Não foi unânime, teve voto contra. Eu não tenho essa informação. Faz muito tempo que eu proferi o meu voto, mas... Eu tenho pelo menos um voto contra, eu me lembro do desembargador Carlos Matias. Isso foi na... Comissão de sindicância. Quando se instaurou o procedimento administrativo. Foi uma preliminar levantada por Sua Excelência sobre a necessidade ou não da defesa prévia para a instauração do procedimento administrativo. O fato é que eu discordo, data vênia, do voto do ministro Eros, porque ele mergulha de cabeça na prova colhida lá. Não é verdade, me perdoe, mas não é verdade. Eu não estou mergulhando na prova. Mergulha? Não, me perdoe, eu não estou mergulhando na prova. A prova lá do tribunal. Não é verdade, me perdoe, mas não é verdade. Aqui, perante o Supremo, que foi as questões postas no mandado de segurança são estas.
Se Vossa Excelência me permitir Posso ler, meu voto? eu não estou examinando prova, eu estou examinando a conclusão do relatório final da Comissão de Sindicância e dizendo que o TRF não está certo quanto ao modo e em que medida colaborou. Eu não estou examinando a prova, estou examinando a conclusão. Vossa Excelência está examinando o permite? processo, a comissão de Vossa sindicância. Excelência está examinando o resultado da sindicância, não a decisão do A processo decisão é administrativo. exatamente nesse sentido. E A decisão é exata, cadê o... E a sindicância é um pré-processo. É um pré-processo. Ainda não é o processo. Imagina. Aquele Eu vou trecho, encontrar agora aquele aqui. trecho a que Vossa Excelência se referiu, e que ele fala, consciente ou inconscientemente, mas sabedor da gravidade dos fatos, isso faz parte, até que o eminente relator aí me mostre o contrário, faz parte do relatório da comissão de sindicância, não da decisão do julgamento, no julgamento do processo administrativo. Ministro Brito, eis os fundamentos do mandado de segurança. Primeiro, nulidade do processo administrativo disciplinar por ofensa ao princípio de ampla defesa. Ele alegava que não tinha sido notificado previamente da instauração do processo administrativo disciplinar. Eu afastei essa alegação porque até mesmo a comissão de sindicância foi iniciada até por iniciativa dele próprio. Eu vi isso também aqui. Ele próprio. As notas. Então não há por que alegar que não foi Quanto a notificado isso, previamente. Ministro aqui, eu estou de pleno acordo. O ministro Eros Seguir Graus todas as suas... concorda comigo quanto a isso. Ilicitude da prova que serviu de fundamento para a condenação. Ele alega ilegalidade da autorização judicial de quebra de sigilo telefônico de seu filho. A quebra foi decretada por juiz de Goiás em procedimento criminal. Por acaso, a um certo momento, descobriu-se o envolvimento da suposta quadrilha que envolveria o filho do magistrado, eventualmente o magistrado, e um parlamentar, que veio a renunciar, inclusive. Renunciou ao mandato em razão dessas investigações. Tão logo o magistrado constatou que havia possível envolvimento de um desembargador, remeteu os autos para o tribunal. Por essa razão, eu afastei a alegação de ilegalidade. A tipicidade da conduta. Foi o exame profundo da prova colhida lá que o ministro Eros fez, e que eu não fiz, porque acredito que isso significaria o Supremo Tribunal Federal se substituir ao Tribunal Regional no exame do mérito da decisão tomada de afastar o desembargador. E as provas são o acervo probatório é caudaloso. Eu simplesmente não quis citar, talvez por um certo pudor. E, por fim, a ausência de fundamentação da decisão condenatória. A decisão está fundada em páginas e páginas e páginas de fatos e argumentos jurídicos. Eu mantenho, portanto, o meu voto. Eu vou pedir licença, Vossa Excelência. Se possível, gostaria de prestar esclarecimento em matéria de fato. Se Vossa Excelência me permite. Matéria de fato. Matéria de fato. Primeiro aspecto, o eminente ministro Eros Graus, na linha do voto de Vossa Excelência, gizou muito bem que na sessão de recebimento, de instauração do processo, haveria ocorrido sustentação oral. Há, data vez, na confusão. A sustentação oral ocorreu no julgamento de mérito do processo, mas não de instauração. É o documento que se encontra às páginas 3628 do processo administrativo, está a ata aqui, e não há presença nem do advogado, nem do doutor Eustáquio, que, aliás, não foi intimado para a sessão de julgamento da instauração ou não do processo. Foi intimado na condição de desembargador federal de que haveria uma sessão em que se leriam as conclusões da comissão de sindicância. Então, não houve uma intimação para que ali ele acompanhasse a instauração ou não do processo. Esse é um primeiro ponto que me parece relevante.
O segundo ponto, em relação à relação de vários processos mencionados pelo eminente relator, que realmente existe, mas desses processos todos, que são os processos alusivos a todos os acusados da quadrilha envolvida com tráfico de entorpecentes, somente em relação a 4 se identificou alguma participação do filho do desembargador acusado ou do advogado tido como seu amigo. Somente 4, 2 deles junto ao Superior Tribunal de Justiça. Bem, são esses os aspectos que eu gostaria, pelo menos por enquanto, salientar, porque diz com os temas em debate. Senhor presidente, eu queria esclarecer o seguinte. Eu estou de pleno acordo com tudo que disse o ministro Joaquim Barbosa. Exceto com relação à prova. Não é, Sim. exceto com relação à prova, porque eu não estou considerando aí o exame de prova. Estou Vossa verificando Excelência aqui a decisão. revalorizou Estou a verificando prova? aqui. Não estou revalorizando, ministro. Eu estou simplesmente examinando a parte dispositiva da decisão. Estou encontrando. O desembargador Tourinho Neto em relação a ele, foi determinado o arquivamento. É sindicância, ministro. É Não é sindicância. sindicância. Sindicância, Isso é ministro. ata da sessão reservada da Corte Especial Administrativa, Sim. ministro. Que apreciou. Foi nessa que se excluiu o Tourinho Neto. Exatamente. E se manteve agora eu não vou, a parte dispositiva que eu não estou encontrando aqui. A parte dispositiva eu não estou encontrando. Mas, de qualquer modo, eu quero insistir que, assim como disse o ministro Joaquim Barbosa, quando ele se refere ao exame, ele diz, não obstante a clareza dos argumentos apresentados, a simples leitura das peças principais do processo elide toda e qualquer suposta dúvida a respeito da legalidade do procedimento. Quer dizer, Vossa Excelência, inclusive, tomou conhecimento das provas. Sim, Tanto é que disse que examinou com toda. Eu examinei. Pois é. Mas Eu não tenho dúvida Não era quanto o a que estava em isso. jogo. O que eu quero dizer apenas, única e exclusivamente, que o que está em debate aqui, na verdade, e é sobre isso que a Corte vai se manifestar, é se cabe ou não cabe, de parte do Supremo Tribunal Federal, numa hipótese como essa, examinar a compatibilidade entre a decisão que foi tomada na esfera do Tribunal Regional Federal e a lei. Só isso. ou seja, eu não ignoro, ministro Eros, a doutrina, sobretudo doutrina europeia, francesa em particular, que excepciona, não é, o vetusto entendimento de que não cabe o exame do mérito administrativo. Conheço as diversas hipóteses, não é, em que se pode cogitar de reexame do mérito. Violação ao princípio da proporcionalidade, erro manifesto de apreciação. A pergunta que eu faço é, num caso como esse, estamos diante de uma decisão desproporcional em vista dos fatos apurados? Houve erro manifesto de apreciação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao aplicar a penalidade de afastamento do magistrado diante da gravidade desses fatos que constam do processo administrativo disciplinar, processo esse no qual ele teve ampla... Mas isso nós estamos de acordo, ministro. Não tem Pois dúvida é. nenhuma. Então, nós estamos Nisso aí. em divergência no ponto em que Vossa Excelência valora a prova e eu não valoro a prova. Eu estou valorando a prova. Ministro, Estou Vossa Excelência, valorando a me permite. decisão. Deixar bem claro isso, porque amanhã não pareça que eu sou estulto. Eu estou examinando, não a prova, eu estou examinando a decisão. Eu disse isso com inúmeras vezes, ministro Peluso. Ministro, se vocês me permitem, eu tenho em mãos, não os autos, mas com igual fidelidade, o memorial apresentado pelo ilustre advogado do impetrante, cujo documento número 3 é cópia integral
da ata da sessão reservada da Corte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, realizada às 14h30 do dia 20 de fevereiro de 2003. Esta ata diz textualmente: ata da sessão reservada para apresentação do relatório da Comissão de Sindicância instituída pela Resolução número 26, de 17 de dezembro de 2002. Aí ele diz a discussão toda, e na parte dispositiva diz assim, com letras maiúsculas: a Corte, por maioria, rejeitou a preliminar levantada pelo desembargador federal Carlos Matias, no sentido em que, em relação ao desembargador federal Eustáquio Silveira e à juíza federal Vera Carlas, fosse incumprido o artigo 27 e os parágrafos 1º e 2º da LOMAN. Vencidos os desembargadores federais Carlos Eduardo Moreira Alves, Antônio Ezequiel, Daniel Paes Ribeiro, Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, que o acompanharam. E, no mérito, a unanimidade acolheu o voto do desembargador federal Plauto Ribeiro, presidente da comissão, determinando o arquivamento da sindicância em relação ao desembargador federal Toninho Neto. E em relação ao desembargador federal Eustáquio da Silveira e à juíza federal Vera Carla, determinou, com base nos artigos 27, parágrafo 2º e 46 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a imediata instauração de processo administrativo disciplinar, com afastamento dos magistrados, etc., etc. Em outras palavras, a preliminar suscitada pelo desembargador Carlos Matias e a decisão de arquivamento da sindicância foram determinadas na sessão em que se deliberou sobre a sorte dos resultados do relatório da Comissão de Sindicância. Nada tem a ver com o julgamento do procedimento administrativo que foi instaurado nessa sessão. Foi nessa sessão e em seguida... E teria sido instaurado sem observância da formalidade do parágrafo 1º do artigo 27 da LOMAN. Esta é a fundamentação básica da impetração. E quanto a isso, o ministro Eros me Esta é a acompanha. fundamentação básica da impetração. Mas quanto a esse ponto, ele me acompanha. Que esta decisão não teria observado, nos termos da preliminar suscitada, o disposto no artigo 27, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica, que determina que o processo disciplinar seja precedido de defesa prévia com prazo de 15 dias. Este é o fundamento principal, a meu sentir, da impetração. Mas que é coisa completamente diferente sobre a decisão a respeito do relatório da Comissão de Sindicância. Relatório que, no fim, foi considerado prestimoso a partir da abertura em si do processo administrativo disciplinar. O fato em si da abertura do processo administrativo disciplinar atesta a prestimosidade do pré-processo, ou seja, da sindicância então instaurada e concluída. Ministro Hélio, se Vossa Excelência me permite, eu até posso indicar que a cópia é páginas 3.627 e 3.628, segundo consta aqui da cópia apresentada pelo ilustre advogado. Tópico nisso. Ou seja, a sindicância foi considerada apta a ensejar a abertura de um processo administrativo. Contra um desembargador e excluindo-se um. E arquivou em relação a outro. Presidente, faz já algum tempo que eu proferi o meu voto. Eu gostaria de relê-lo quanto a este ponto. Não, mas quanto a esse ponto, eu acho que não vai haver Eu acho que não há dúvida, necessidade. Claro, Não? Até porque até o ministro Eros Grau está de acordo. Se eles... Quanto a isso, né? Então, mas eu já disse tantas vezes, será que Vossa Excelência não entendeu? Não, a minha Eu preocupação é de estou que pleno acordo outros... com relação a Vossa Excelência. Não há dúvida nenhuma. Tá. É a quarta vez que eu digo isso. Não, a minha preocupação era... Perdoa não ter sido mais claro. Quanto aos que ainda não votaram, ministro Eros, em relação ao primeiro fundamento do mandado de segurança. Perguntei ao eminente relator se a decisão se deu. A decisão que deu pela aposentadoria do impetrante. Eu não tenho esse dado agora. Aposentadoria por interesse público. Eu perguntei se foi unânime, mas eu sei que não há necessidade. A Constituição não exige a unanimidade. O quórum é de maioria absoluta. Apenas... Nem isso, isso não foi arguído também, não é?
Pô, nem de resto não há. Isso não é objeto da impetração. Perfeito, isso não tem, Não é objeto da impetração. não tem maior significação, senão do ponto de vista subjetivo ou psicológico do julgador, no meu caso em especial. Mas eu sei que o quórum foi obtido, de maioria absoluta. Senhor presidente, eu posso votar, então? Não, ministra Carmen. A ministra Carmen não votou ainda, não é? Pensei que Vossa Excelência fosse pedir vista. Não, não. Ministra Carmen, por favor. Senhor presidente, em que pese os brilhantes argumentos trazidos pelo ministro Eros Grau, quanto à parte em que ele, para conceder, discorda da argumentação trazida no voto do ministro relator, eu peço vênia para acompanhar o voto do ministro relator e também eu denegar a segurança. Ministro Brito. Senhor presidente, o tribunal agiu no uso de uma competência constitucional explícita, estampada no inciso 7º do artigo 93 da Magna Carta Federal. Eu ouvi atentamente o voto do ministro Eros, louvo o esforço de Sua Excelência, no sentido de discordar do ministro relator Joaquim Barbosa quanto à parte que mais interessa, a denegação ou não do mandato de segurança, mas eu estava aqui ainda há pouco a reler uma magnífica síntese dos fatos e do voto do ministro Joaquim, feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. E acho que o ministro Ricardo Lewandowski, na mesma linha do ministro Joaquim Barbosa, no seu voto não menos brilhante, rebateu um a um todos os fundamentos da impetração, assim os formais como de ordem material, como aqueles já relacionados com a questão de fundo. Eu concluo, senhor presidente, pela denegação da ordem, pedindo vênia ao ministro Eros Grau. Ministro Peluso. Senhor presidente, eu só queria fazer uma indagação eminente relator. Embora isso possa, de algum modo, ser deduzido da própria impetração, mas só para minha tranquilidade e consciência. O impetrante foi citado ou notificado para o processo administrativo? Para o processo administrativo? Formalmente, não. Não, processo administrativo, não a sindicância. Processo administrativo. Pelo que eu li. É por isso que eu pedi para reler o meu voto. Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. É, isso aqui me interessa. Esse é o problema fundamental. É saber se ele foi citado ou notificado para processo administrativo. Que é a questão artigo 27 da LOMAN. do artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN, que é o objeto da primeira... Não é se ele foi notificado para apresentar defesa prévia. Não, eu estou perguntando se depois de instaurado o procedimento administrativo, se ele foi citado e notificado para se defender no processo administrativo. E se se defendeu. Se defendeu é menos relevante porque é um ônus. Mas, enfim. Releio, senhor presidente. Afirma o impetrante que o processo disciplinar instaurado em seu detrimento é nulo em razão de ele não ter sido previamente e formalmente notificado do teor da acusação que lhe estava sendo imputada, da ausência de defesa prévia e da falta de sua intimação para a sessão de julgamento, o que violaria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como o disposto no artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN, que exige a apresentação de defesa prévia em qualquer hipótese para a instauração de processos contra magistrados. Ressalta ainda que não foi intimado para a sessão que decidiu pela instauração do processo disciplinar, nem para aquela que decidiu por sua aposentadoria. Tem o seguinte teor, o artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN. Artigo 27. O procedimento para a decretação da perda do cargo terá início por determinação do tribunal ou do seu órgão especial, a que pertença ou esteja subordinado o magistrado, de ofício ou mediante representação fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, do Ministério Público ou do Conselho Federal ou seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, a instauração do processo preceder-se-á da defesa prévia do magistrado no prazo de 15 dias, contado da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes
que ele remeterá ao presidente do tribunal mediante ofício nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Afirma o impetrante que não lhe foi aberto o prazo para a defesa prévia a que se refere esse dispositivo, razão porque todo o procedimento administrativo seria nulo. Senhor presidente, a decretação da perda do cargo de magistrado, segundo a LOMAN, somente se dará após procedimento administrativo em que seja assegurada, entre outros, a ampla defesa. Daí esse dispositivo legal, que possui o claro intuito de preservar tal garantia, por meio da notificação ao magistrado do teor das acusações a ele imputadas, com o fim de evitar que ele seja abrupta e inesperadamente alvo de processo administrativo disciplinar. No presente caso, é preciso ressaltar dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, precedeu o processo administrativo disciplinar uma sindicância para apurar denúncias veiculadas em rede nacional de televisão a respeito de suposto esquema de corrupção no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A sindicância, como é de todos sabido, tem caráter apuratório preliminar, sem cunho punitivo. Ao cabo desse procedimento prévio, inquisitorial e não sancionador, a administração somente pode, primeiro, arquivar o procedimento ante a constatação da impropriedade das acusações, por exemplo, ou, segundo, instaurar o processo administrativo disciplinar a fim de que seja garantida ao magistrado a possibilidade de ampla e irrestrita defesa antes de lhe ser imposta qualquer penalidade. No presente caso, entendo que a comissão de sindicância foi bastante clara no sentido de preservar o caráter preliminar da sindicância, de modo que, ao final do procedimento, se decidiu pela instauração do procedimento administrativo disciplinar contra o órgão impetrante. Ressalto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando o processo administrativo disciplinar é precedido de sindicância, esta é procedimento preparatório daquele, e é no processo administrativo disciplinar que deve ser garantida a observância do princípio da ampla defesa. Cito o RMS 22.789 e o MS 23.796, ambos da relatoria do ministro Moreira Alves. Diz lá, esse precedente, do sistema... O precedente se refere à Lei 8.112. Do sistema da Lei 8.112, resulta que, sendo a apuração de irregularidade no serviço público feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa, um desses dois procedimentos terá de ser adotado para essa apuração, o que implica dizer que o processo administrativo não pressupõe necessariamente a existência de uma sindicância, mas, se o instaurado for a sindicância, é preciso distinguir. Se dela resultar a instauração do processo administrativo disciplinar, é ela mero procedimento preparatório deste. E neste é que será imprescindível se dê a ampla defesa do servidor. Se, porém, da sindicância decorrer a possibilidade de aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias, essa aplicação só poderá ser feita se for assegurada ao servidor, neste procedimento, sua ampla defesa. Eu prossegui, então, no meu voto. No caso em exame, é preciso ainda observar que a sindicância foi instaurada a partir de dois fatos. Primeiro, o recebimento pelo Tribunal Regional Federal de documentos contendo gravações de escutas telefônicas envolvendo o impetrante, seu filho e sua esposa. Documentos esses que foram distribuídos mediante ofício a todos os desembargadores do tribunal, inclusive o impetrante, em momento anterior à instalação da sindicância. Logo em seguida, instaurou-se a sindicância a pedido do próprio impetrante, conforme se verifica as folhas tais em sua, aspas, justificação de conduta. Ademais, na petição inicial, o próprio impetrante afirma o seguinte, aspas, aturdido e estarrecido com essa leviana acusação,
de existência de um suposto esquema de venda de habeas corpus do qual ele faria parte, imediatamente solicitou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que apurasse os fatos. De tudo, resultou a constituição de uma comissão de sindicância. Fecha aspas. Ressalto mais uma vez o fato de que é patente, ao longo de toda a sindicância, que o impetrante exerceu seu direito de defesa, mesmo numa fase de investigação em que ela é absolutamente dispensável, em razão de seu caráter não punitivo. Veja-se o que consta do relatório da comissão de sindicância. Aspas. Na 10ª reunião realizada no dia 7 de fevereiro de 2003, a comissão decidiu encerrar os trabalhos da instrução para proceder ao relatório da sindicância. Eis que cuida-se de procedimento de investigação preliminar destinado apenas e tão somente a promover a apuração dos fatos noticiados nos meios de comunicação que estão mencionados no processo avulso. Como simples instrumento de averiguação, não existe qualquer possibilidade desta comissão opinar, se for o caso, pela aplicação de qualquer penalidade, dispensando, por esta razão, a observância, nesta fase, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. C. Os juízes mencionados nas notícias veiculadas nos meios de comunicação tomaram conhecimento do inteiro teor do relatório de inteligência elaborado pela Polícia Federal, base e fundamento desta investigação, assim como todos os demais juízes deste tribunal. O juiz Eustáquio Silveira manifestou-se acerca dos fatos em apuração, inclusive perante a Corte Especial, apresentando documentos, da mesma forma que o juiz Tourinho Neto, que se dirigiu à comissão, e a juíza federal Vera Carla, que, além de apresentar documentos, redigiu mensagem explicativa sobre os fatos objeto desse procedimento, encaminhando por e-mail, lista da AJUF, a todos os juízes federais e uma outra dirigida a todos os servidores da Justiça Federal. Por último, a comissão reuniu-se no dia 11 de fevereiro de 2003, apenas para apreciar a manifestação do desembargador Eustáquio, no sentido de ser ouvido nesta sindicância, mas entendeu pela desnecessidade de reabrir a instrução, que já estava encerrada quando do recebimento do mencionado expediente, considerando não apenas as manifestações anteriores da lavra do aludido magistrado, como as posteriores, cuja juntada foi determinada nesta data. Fecha aspas. Observa ainda, senhor presidente, que, atendendo à solicitação da comissão de sindicância, ainda nessa fase investigatória preliminar, o desembargador Eustáquio Silveira e a juíza Vera Carla apresentaram cópias de decisões judiciais, declarações de imposto de renda e extratos bancários de diversas agências. É fácil concluir, portanto, que durante os trabalhos da comissão de sindicância, os magistrados supostamente envolvidos no tal esquema de Brasília apresentaram defesa oportunamente, de forma a influenciar na decisão final da comissão. Tanto é assim que esta, acolhendo a defesa do juiz Tourinho Neto, decidiu não instaurar processo administrativo disciplinar contra ele. Frisa-se, por outro lado, que o relator da comissão de sindicância, em seu extenso voto, elencou todos os indícios que levaram à instauração do processo administrativo disciplinar contra o impetrante. Extrai-se, assim, de toda a documentação anexada aos autos, que o impetrante não foi pego de surpresa, ou, noutras palavras, que ele conhecia integralmente o teor dos fatos e acusações contra ele oferecidas, tendo-se pronunciado em diversas ocasiões sobre elas. Por esta razão, tenho por atendido, neste caso, a essência do que preceitua o artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN. A pretendida anulação de todo o procedimento administrativo por conta de uma suposta ausência de formalidade a ser cumprida, parece-me incongruente com o sistema, seja porque a finalidade do dispositivo foi plenamente atingida, seja porque não houve qualquer prejuízo para a defesa, efetuada ao longo de todo o processo administrativo disciplinar. Lembro ainda que essa questão foi objeto de apreciação pelo Tribunal Regional Federal e está extremamente bem justificada no voto do relator da sindicância.
Observo também que, tal como no processo penal, o indiciado no procedimento administrativo disciplinar se defende dos fatos a ele imputados e não da acusação formalizada. Nesse sentido, cito decisão dessa Corte. Estou satisfeito. Não, eu não terminei. Não, mas eu só queria... Não, eu só havia perguntado a Vossa Excelência sobre se ele teria sido citado ou notificado para o processo administrativo, não para a sindicância. Processo administrativo depois de instaurado. Vossa Excelência acabou de ler que ele o foi, que exerceu a defesa plenamente, e eu estou satisfeito para proferir meu voto. Eu vou proferir meu voto, senhor presidente. Sim, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, em primeiro lugar, eu fiz esta indagação ao ilustre relator apenas para conforto de consciência, porque, em primeiro lugar, da petição de mandado de segurança não consta como fundamento explícito nem implícito a alegação de ofensa ao princípio do contraditório no curso do processo administrativo. O que o impetrante alega, e o faz, aliás, com raro brilho, é que, não tendo sido observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 27 da LOMAN, que exige notificação prévia à instauração do processo administrativo para efeito de uma defesa preliminar sobre a admissibilidade ou não da instauração do procedimento administrativo, que todo o processo e, por conseguinte, o ato de sua aposentadoria como termo final desta cadeia seriam nulos. Muito bem. Se, e isto é incontroverso, se é verdadeira a alegação de que faltou essa notificação prévia, também é não menos incontroverso e verdadeiro que o ora impetrante teve oportunidade de se defender de acusação específica no curso do processo administrativo. E se defendeu plenamente, como acabou de confirmar, neste tópico, o voto agora relido pelo eminente ministro relator. E Sua Excelência deixou claro que o ora impetrante, e isto também consta textualmente da petição inicial, deixou transcorrer todo o procedimento administrativo até o ato final que culminou com a sua aposentadoria pelo presidente da República. E aqui está um dado relevante. Ele impetrou um mandado de segurança no curso do processo administrativo, mas, sob pretexto tal ou qual, pouco importa, desistiu do mandado de segurança. Com o mesmo fundamento. Com o mesmo fundamento ou outro fundamento, não importa. O que importa é que ele atacou a validade do procedimento administrativo no mandado de segurança e depois desistiu desse mandado de segurança. Isso. De modo que o que nós temos, em resumo, em termos de procedimento, é que, em primeiro lugar, dois fatos incontroversos. Em primeiro lugar, não houve a notificação prévia ao procedimento administrativo a que se refere o parágrafo 1º do artigo 27 da LOMAN. Não houve. Indiscutivelmente não houve. Segundo fato incontroverso, ele se defendeu no procedimento administrativo, deixou o procedimento administrativo se exaurir até o ato final do presidente da República, que é referido na petição inicial do mandado de segurança. Portanto, o mandado de segurança, obviamente, foi impetrado após o ato de aposentadoria. Então, não há dúvida que houve o transcurso de toda essa cadeia de atos, do ato complexo da aposentadoria, sem que ele tivesse permitido o julgamento de mérito daquele mandado de segurança. O que nós temos, portanto? Nós temos, portanto, uma situação idêntica àquela que nós já tratamos há 3 semanas atrás, a respeito da interpretação do artigo 514 do Código de Processo Civil, que impõe a mesma necessidade de notificação prévia ao funcionário público
antes da instauração da ação penal. Lembram-se, Vossa Excelência, que tinha sucedido, o ilustre advogado compareceu à tribuna, a sentença tinha transitado em julgado com a condenação e foi impetrado o habeas corpus, sob a alegação que não tinha sido cumprido o disposto no artigo 514 do Código de Processo Penal, que, mutatis mutandis, tem os mesmos termos do artigo 27, parágrafo 1º da LOMAN. Tal como naquele caso em que a sentença transitou em julgado de caráter condenatório, neste caso, também se exauriu a via administrativa, houve preclusão administrativa. Em outras palavras, todas as etapas do processo foram ultrapassadas sem que ele tivesse lançado mão de um remédio judicial contra a validade do processo. O que o tribunal decidiu em relação ao processo crime? Decidiu que esta defesa prévia é uma defesa prévia sobre a inadmissibilidade da instauração da ação penal, e aqui no caso, sobre a instauração do procedimento administrativo. É sobre a admissibilidade, não é sobre o mérito. Ora, se nós temos uma ação penal que transpôs todos os passos do procedimento, com realização de todas as provas possíveis dentro daquele processo, com observância do contraditório dentro daquele processo, e de cujas provas resultou a convicção do julgador de que o acusado era culpado, e num caso recebeu a sanção penal, e no outro caso recebeu aqui a sanção administrativa, a pergunta é, tem propósito cogitar de uma nulidade inicial baseada na alegação da falta de uma defesa sobre a admissibilidade da acusação, se a acusação no seu mérito exaurido o processo foi tida por procedente? Em outras palavras, o que eu me indagava naquela oportunidade e torno a indagar agora é se o ora impetrante tinha e tem agora alguma defesa que fosse susceptível de mudar o teor do julgamento do processo administrativo, do qual lhe resultou a aposentadoria. A pergunta é essa. Em outras palavras, nós podemos, sem levar a forma ao excesso do culto absoluto e autônomo do formalismo, de reconhecer a nulidade de todo esse processo, para dizer que ele teria defesa contra a admissibilidade da instauração do procedimento, quando, na verdade, pela análise da autoridade competente para fazê-lo, ele não teve defesa suficiente para elidir o julgamento desfavorável? No processo administrativo. No processo administrativo? Senhor presidente, com a máxima vênia, e não obstante o máximo respeito que eu tenho por todos os princípios constitucionais, mas em especial sobre o devido processo legal, eu não sou capaz de entender, no caso, que se possa anular todo este procedimento para que se instaure um novo contraditório sobre a admissibilidade ou não da instauração do processo administrativo, que já exauriu todas as suas etapas. Sabia que seria instaurado. Que já se exauriu todas as suas etapas. Se ele acompanhou toda a sindicância? De modo que, com a máxima vênia, esse argumento, que a mim me parece o mais forte, o mais consistente, não, a meu ver, não pode prevalecer, até porque o tribunal firmou aquele precedente em relação à ação penal, que, sob certo ponto de vista, é muito mais grave, porque a sanção penal é a gravíssima das sanções do ordenamento jurídico. Não sei como não aplicá-lo neste caso, de modo que eu afasto esse fundamento. O que me chamou a atenção em relação ao mais foi o argumento do eminente ministro Eros Grau, que suscitou a dúvida a respeito do juízo decisório do processo administrativo. E, de fato, consta o trecho em que se diz exatamente isso: o cor que é contrário ao haver da condição, seja por uma ou outra contingência humana qualquer, o fato é que o impetrante, nosso colega, infelizmente, repito, foi envolvido consciente ou inconsciente, mas sabedor da gravidade dos fatos, como advertir, etc., etc. E em seguida se repete, finalmente.
manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, Romano 35, inciso 8º, eis que, repito, consciente ou inconscientemente, mas sabedor da gravidade dos fatos, acabou contribuindo para colocar sob suspeita todos os desembargadores do tribunal, além de atingir a instituição de 14 anos. Não há dúvida nenhuma, que os dois tópicos desta manifestação é, no mínimo, contraditório, porque ele diz consciente ou inconscientemente, mas sabedor da gravidade dos fatos. Isso é pura contradição. Mas vou deixar isso de lado e vou, em benefício da dúvida, receber estas duas manifestações como manifestação de dúvida sobre dolo ou culpa do órgão impetrante. Só que isto não foi o julgamento do processo administrativo. Isto foi a manifestação do relatório da comissão de sindicância, que funcionou, no caso, como relatório de um inquérito policial. Ou seja, enquanto procedimento preliminar de apuração e provisório, havia dúvida sobre a culpabilidade. Mas, instaurado o processo administrativo, o seu julgamento já não se baseou em nenhum juízo de caráter duvidoso. Foi por isso que eu me permiti ouvir a transcrição que o eminente relator fez do voto do relator do julgamento do processo administrativo. De modo que, com devido respeito, vamos dizer, o teor duvidoso a respeito da culpa do ora impetrante em relação aos fatos foi manifestado no relatório da sindicância, ou seja, no estágio pré-processual do procedimento administrativo. Se isto tivesse sido reproduzido em algum dos votos do julgamento do impetrante no processo administrativo, eu não teria nenhuma dúvida em acompanhar o eminente ministro Eros Grau, porque, indiscutivelmente, nós estaríamos diante de um caso de absoluta perplexidade do julgador, da qual, evidentemente, não poderia resultar nenhum juízo de reconhecimento de culpa do órgão impetrante. Razão por que, com devido respeito, eu vou acompanhar o eminente relator para denegar a ordem. Eminente ministro Marco Aurélio. Presidente, quando teve início o julgamento, ouvindo o relatório, a íntegra do voto do ministro Joaquim Barbosa, a sustentação da tribuna, anotei alguns dados alusivos a esse processo. Só que, com a passagem do tempo, essas anotações, elas ganharam contornos de verdadeiro código e eu não tenho meios de decifrá-las na bancada. Por isso, eu peço vista do processo. Após o voto do ministro Joaquim Barbosa, ministro Ricardo Lewandowski, que indeferiam a segurança, e o vice-ministro Eros Grau, nesta sentada, Sua Excelência trouxe voto no sentido do deferimento da segurança. Acompanhem, porém, o relator, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Carlos Brito e o ministro César Peluso, e o vice-ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, agravo regimental na reclamação 4857 e 4863. Presidente, a matéria conhecida dos colegas. Reclamação à parte, já que a União não comparece,
com o predicado inerente à soberania, é parte. A reclamação, a parte foi instada para juntar o acórdão do tribunal, tomado como inobservado no pronunciamento que se ataca mediante a reclamação. E simplesmente quedou silente. Aduz que o plenário já analisou diversos casos idênticos e concluiu pela desnecessidade, em que pese a ótica do relator, entendendo necessária a juntada da peça, já que não posso atuar como co-partícipe da própria agravante. Entendeu desnecessária a juntada da peça e citou precedentes. Estou desprovendo o agravo na 4.863 e adotando idêntico procedimento, também aqui é agravante a União, no agravo na reclamação 4.857. Agora, ressalto que já fiquei vencido nesta matéria no plenário. Essa questão da aplicação da ADC número 4. Não sei qual é o tema de fundo, né? Porque eu fiquei só na questão instrumental. Ah, sim, 4. É. Ministro Carmen Lúcia. Presidente, mesmo o ministro Marco Aurélio tendo, com toda honestidade alegada, já ter ficado vencido, eu vou acompanhá-lo porque entendo que se o relator entendeu necessárias as informações, os dados necessários, realmente, sem ele não poderia, eu acompanho exatamente para negar provimento, tal como ele disse. Para mim é peça indispensável claro. a formalização. Para formar o da convencimento, reclamação. inclusive, de todos os dados do processo. Acompanho o relator. Dispensar a União e exigir em relação, né, Nós a vamos outro começar, nós vamos jurisdicionado, ter que né, instruir o tratamento processo desigual. pela parte. Inicial do acórdão desta Corte na ADC número 4. Nós temos hoje, ontem julgamos a ADC número 11, né, a medida cautelar proposta. A reclamação... É disso que se cuida. O ministro Marco Aurélio indeferiu que a União não procedeu à juntada inicial do acordo desta Corte, que diz no observado, providencia a reclamante citada peça sob pena de indeferimento da inicial. Eu tenho entendido, senhor presidente, manifestei-me várias vezes nesse sentido, de que a Corte tem que conhecer suas próprias decisões. Neste caso, na verdade, nós estamos a falar Pois é. Se fosse de outro tribunal, né? decisão com efeito Data vênia, então, eu já, adiantando Em meu voto, qualquer eu ouso caso, com discordar. milhares de acórdãos, nós temos que guardar de memória o que decidido pelo tribunal. Ou então tem uma determinar memória. ao gabinete que instrua, substituindo-se o gabinete à parte, instrua o próprio processo. Cuidasse da decisão. É melhor não tecermos críticas, porque se formos tecer críticas ao relator, evidentemente o relator não silenciará. Não posso, ninguém está Cada tecendo qual crítica. eu vote como simplesmente estou quiser, dizendo- mas sem criticar. Mas não houve Não, crítica. não houve crítica nenhuma, data vênia. Eu simplesmente disse e reafirmo, como sempre tenho feito, Vossa que o Excelência- meu Vossa posicionamento Excelência- é no sentido de que o tribunal Vossa Excelência tem que conhecer acabou suas de dizer próprias que a decisões. premissa de meu ato é o desconhecimento Não, da absolutamente decisão não. da Eu Corte. de partir do princípio, em tese, de que o tribunal tem que conhecer suas próprias votarmos decisões. apenas Assim na como matéria, o Código na de matéria Processo sem Civil considerações que de alguma forma dispensa possa que a agredir o parte relator. transcreva a legislação, Nós já tivemos salvo a local. Como o ministro Marco Aurélio até reconheceu, nós já tivemos, creio que, não faz muito, né, discussão sobre essa mesma questão. E há pouco eu percebi um ato de Vossa Excelência exigindo a juntada. Em relação à ADC, Não. Outro Não, caso. mas é que está se discutindo Outro como caso, princípio. outro caso. O ministro Marco Aurélio, até onde eu entendi, ele considera isso um princípio.
para todos os casos. No caso específico da DC número 4, que é muito conhecido, não justificaria a exceção para ele. Por isso, ainda que me permita Também não rever relevo, isso, Amanhã eu de não toda relevo, sorte, não relevo a exigência pela extensão do ato tido como descumprido. Não, na verdade, amanhã nós podemos ter uma discussão sobre súmula vinculante, porque o que se proferiu na DC número 4 foi uma decisão com efeito vinculante. É isso que se está a discutir. Ministérios? Para ser coerente, eu tenho votos já no sentido de que não seria necessário juntar a cópia. Só por essa, para manter a coerência. Aliás, como eu tenho aprendido com o ministro Marco Aurélio, que sistematicamente dá exemplo de que se deve manter a coerência, eu vou divergir, mas só por essa razão, ministro. Eu peço ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência. Também peço vênia para acompanhar a divergência. Eu também peço vênia para acompanhar a divergência instaurada por voto do ministro Lewandowski e proclamo que o tribunal, nos dois agravos regimentais na medida cautelar na reclamação 4863 e 4857, deu provimento aos agravos vencidos, o ministro Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia. Ação direta 2969, relator ministro Carlos Brito, requerente procurador-geral da República, requerido governador do Estado do Amazonas. Senhor presidente, o Procurador-Geral da República ajuiza a presente ação direta de inconstitucionalidade, aparelhada com pedido de medida liminar, tendo por alvo o artigo 178 da Lei Complementar 19, de 29 de dezembro de 1997. Lei que instituiu o Código Tributário do Estado do Amazonas e que assim dispôs na parte que se fez objeto da impugnação. Artigo 178. A taxa de segurança pública será cobrada de acordo com as seguintes tabelas. Tabela número 1. Taxa de segurança pública, Polícia Civil e Militar. 3.1. De laudos periciais ou médicos legais, por laudo 5,57. 3.2. De registro ou termo em livros, autos administrativos ou inquéritos e processos policiais, por folha, R$ 5,57. Negativa de registro de furto ou roubo de veículo, 55,70. Qualquer outra certidão, 11,15. De furto, roubo ou perda de documento ou veículo, R$ 55,70. Certidão de não localização de veículo, e assim avante, senhor presidente. Vistoria de veículo com laudo pericial. Fecho aspas. Pois bem, sustenta o autor que o dispositivo em exame ofende a linha B do inciso 34 do artigo 5º da Constituição. Esse artigo, como sabido, está assim redigido. Artigo 5º, 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Fecho aspas. Explica o acionante que o dispositivo constitucional transcrito institui um tipo de imunidade tributária que se estende não só aos impostos, como às taxas e às contribuições. Arremata que, aspas, a garantia constitucional do livre acesso a certidões para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal situa-se na seara dos direitos individuais, imutável, portanto, consoante previsão constante do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição da República. Fecho aspas, eu transcrevi
tal como o texto foi escrito na inicial. Senhor presidente, já em sede de informações, o governador do Estado do Amazonas pondera que a linha B do inciso 4º do artigo 5º da Magna Carta Federal consagra uma imunidade tributária, sim, porém condicionada às certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, exclusivamente, portanto. Nessa linha de raciocínio, advoga o informante que o direito à certidão não dispensa o dever de o interessado demonstrar o motivo da pretendida obtenção de tais certidões. Somente assim, aduz, é que o poder público pode aferir se a certidão é requerida enquanto meio de obter informações e elementos outros para instruir a defesa de direito subjetivo ou, alternativamente, para esclarecimento de situações de interesse pessoal. Em grau de arremate, o governador pugna pela improcedência da presente ação direta. Senhor presidente, já o presidente da Assembleia Legislativa também se posicionou no sentido da constitucionalidade do dispositivo adversado. Eu imprimi ao feito o rito do artigo 12 da Lei 9868 e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Advogado-geral que se esmerou na defesa da rigidez do texto normativo agora posto em xeque, em linha de pensamento, no entanto, discrepante daquele esposado pela Procuradoria-Geral da República. É o relatório, senhor presidente. Voto, Vossa Excelência. Vamos ao voto. Conforme visto, o artigo 178 da Lei Complementar Estadual, número 19, de 29 de dezembro de 1997, faz incidir sobre o ato de extração de certidões essa mencionada taxa de segurança pública. Como sabido, a Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, desde que para o fim de defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Daí o testemunho intelectual de Eli Lopes Meireles, de cuja admirável presença física já nos encontramos todos privados, lamentavelmente. Aspas. O fornecimento de certidões, independentemente do pagamento de taxas, é obrigação constitucional de toda repartição pública, desde que requerido pelo interessado para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E eu cito a obra consagrada do mestre, tão pranteado, Direito Administrativo Brasileiro, 27ª edição, editora, etc., etc. Senhor presidente, no tema, penso que, ao garantir a obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, o texto magno impôs limite material intransponível à atividade legislativa do Estado. É que, por meio da linha B do inciso 34 do artigo 5º, a Constituição terminou por instituir uma espécie de imunidade tributária e, dessa forma, impediu qualquer exação que tenha por fundamento o fornecimento pelo poder público de certidões que visem a defesa das duas situações jurídicas subjetivas, ou seja, defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Nesse contexto, eu entendo que é possível conciliar as coisas. Penso que a taxa de segurança pública, a que alude o artigo 178 da Lei Estadual, não é inconstitucional se entender que a sua exigência não recai sobre as certidões expedidas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, cabendo ao interessado, naturalmente, ao postular a certidão, declinar a finalidade do seu requerimento. Daqui se segue, senhor presidente, que a minha proposta de ponderado equacionamento do feito passa pelo manejo da técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de interpretação conforme. É dizer,
Contendo o texto impugnado mais de uma base significativa o relato deôntico, sou pela recusa de incidência à exegese que insira no âmbito material do dispositivo a extração e o fornecimento de certidões administrativas para o encarecido fim de defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Portanto, senhor presidente, eu dou ao texto impugnado a interpretação conforme para excluir a incidência dele sobre essas duas, exclusivamente para isso, para essas duas figuras de defesa de interesse pessoal, de direito subjetivo ou defesa de interesse pessoal, só para esse fim. Então, ele teria que sempre motivar, ministro, Agora, quando no requerimento. porque quando do requerimento é preciso declinar o fim, né? O ele interessado estaria excluído para cumprir a norma constitucional Para na cumprir a norma medida em que constitucional. ele se garantisse no exercício de direitos, ou Pronto. para a postulação de direitos. pronto, só para esse fim, esses dois fins. Essa exigência não consta. Olhando a tabela, Ela tem outra certidão de laudos abrangência. periciais ou médicos legais, de registro ou termo em livros, Outras autos certidões, administrativos há um item aí. ou inquéritos e processos Isso. policiais. Em geral, será para... Tudo, Quer dizer, a rigor É tudo. não se vislumbra qualquer conteúdo, Não. salvo o melhor juízo, claro. Não, possa- só para... Certidão negativa de registro de furto ou roubo Museus. de veículo. Em geral, também é por Museus podem pedir. Não, ministro, há um qualquer item só, outra quaisquer certidão de outra furto, certidão. roubo ou perda de documento de veículo. Eu não estou inutilizando a tabela de todo, apenas estou dizendo que ela não se O aplica. tema é palpitante, vamos suspender a sessão e em seguida Vamos, sem dúvida. voltamos para dar continuidade.